dia, boa tarde ou boa noite para você. Nós estamos no capítulo 18 de Lucas e vamos meditar aqui em alguns pontos específicos desse capítulo e que, a meu ver, trazem lições importantes, preciosas para nós a respeito da nossa oração para com o Senhor, ou, em outras palavras, o nosso relacionamento com Deus. Oração é nós nos relacionarmos, dialogarmos, ouvirmos ao Senhor. Lucas conta primeiro a parábola da viúva persistente, que importuna aquele juiz. A viúva, com certeza, era uma mulher carente na época, e se não tivesse pessoas para defendê-la na sua família, pelo fato de não ter marido, ela precisava muito de alguém que a ajudasse, que fizesse por ela justiça em determinados momentos. E ela vai insistir com esse juiz que é iníquo, que é injusto. E Jesus usa essa ilustração para dizer, se esse homem age assim, como vocês imaginam que vai agir o Pai, o que é justo, e responder à oração de vocês? Então Jesus diz que com certeza Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite. Ele fala isso em forma de pergunta, não é? Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? É o verso 7. E ele então diz no verso 8, eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Eu entendo que Jesus está nos ensinando aqui, como o início do capítulo 18 disse, ele lhes deu essa parábola para mostrar-lhes o que eles deviam, como eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Como aquela viúva que não desanimou, que foi atrás, que insistiu, mesmo aquele juiz sendo injusto, iníquo, e ela insistiu tanto que ele a abençoou, que ele a respondeu. Jesus não está querendo nos dizer que nós devemos agir com repetições vãs, como ele fala em outro lugar. O que ele está querendo nos ensinar é perseverança, é crermos e confiarmos a perseverar no nosso relacionamento com Deus, mesmo que tudo ao nosso redor pareça injusto, pareça que não há ninguém para nos ajudar. E mesmo assim nós devemos perseverar acreditando que Deus, o nosso Pai, Ele é o justo juiz e que Ele sim vai fazer justiça a seu tempo em nossa vida, vai responder a nossa oração, vai trazer uma palavra ao nosso caminhar, vai usar das mais diferentes formas, mas há também uma advertência aqui, a meu ver, que Jesus diz, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Jesus nos diz que sim, o Pai está pronto para responder. Ele não é como o juiz iníquo, que a gente precisa tanta insistência. Nós devemos perseverar em oração, não porque Deus é injusto, não porque Deus não nos ouve, mas ao contrário, é porque Ele está pronto para nos ouvir. E mesmo que pareça demorado, não é porque Deus é injusto, não é porque Ele é como outros, é porque Ele quer ver fé na terra. Muitas vezes, quando não parece que a resposta vem rápida, não devemos pensar em Deus como um juiz injusto, como um juiz que não dá bola para a gente. Devemos pensar nele como um pai, que na verdade está querendo fazer algo ou na hora certa na nossa vida, ou desejando que a gente amadureça, cresça e que o nosso caráter seja formado em meio a tribulações. Então, no teu relacionamento com Deus, na tua vida de oração, desempenhe essas duas coisas. Persevere, não por duvidar que Deus te ouve, mas por acreditar que Ele te ouve. Mas ao perseverar, entenda que no meio de tudo isso, Deus está processando um caráter, fé e aprimorando o nosso relacionamento e a nossa confiança nele, a nossa maturidade espiritual. O segundo ponto que eu queria mostrar, que também fala sobre oração, é a parábola do fariseu e do publicano, em que o fariseu, diz Jesus, no seu íntimo, estava ali orando, mas ele dizia lá no íntimo, Pai, obrigado, porque eu não sou como esse publicano. Você sabe, o publicano era alguém odiado pelos judeus, era um judeu cobrador de impostos para o Império Romano, que os judeus tinham como um império que os escravizava. Mas Jesus diz que no íntimo, quando ele ia orar, ele desprezava o próximo.
ele não tinha um coração humilde para com Deus. Pelo contrário, ele no seu íntimo achava que pelo fato de ele jejuar 2 vezes no dia, numa semana, coisa que nem a lei pedia, ele jejuava mais do que era necessário, ele tirava 10%, a 10ª parte, não só daquilo que ele colhia, daquilo que ele recebia, mas ele tirava de tudo, qualquer coisa que chegava à mão dele, ele separava a 10ª parte e entregava, e esse homem se sentia justo diante de Deus. Quantas vezes nós vamos orar e nós corremos o risco de achar que porque somos dizimistas, ou ofertantes, ou oramos demais, ou jejuamos demais, ou somos muito justos, muito bons, ou fazemos alguma coisa, vamos todos os cultos, Deus vai me ouvir, Deus vai me atender, Deus vai me responder, porque afinal eu não sou como aquele irmão que não separa fielmente 10% da sua renda para o Senhor, como Deus disse a Israel para fazer. Eu não sou como aquele outro que não ora, que não jejua tanto. Eu faço essas coisas. Cuidado, nenhum de nós vai admitir isso, mas peço ao Espírito de Deus para mostrar-se lá dentro do meu coração, do seu coração, como eu peço para mostrar no meu. A gente não tem essa intenção diante de Deus de se auto-justificar por alguma coisa que fazemos, que às vezes são coisas até boas, mas que não são motivo de Deus nos abençoar. São simplesmente respostas nossas a Ele, que é a nossa maior bênção. E aquele publicano, pecador, Jesus diz, batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, porque sou pecador, quando ele orava. E Jesus diz, esse aí foi embora aceito por Deus, justificado. O fariseu não, porque Jesus vai dizer, aqueles que se exaltam serão humilhados, e quem se humilha será exaltado. Quando você orar, vá também para a presença, desfrute a presença do Senhor com humildade no seu coração, sabendo que o mérito que temos para sermos atendidos diante do Senhor não é o que fazemos, é o que foi feito por nós na cruz do Calvário. Só por isso nós oramos, jejuamos, entregamos as nossas ofertas, só por isso nós vamos ao culto, nós fazemos todas as coisas como resposta de oração e não como motivo para a nossa oração ser atendida. Agora, pulando então para o final do capítulo, aquele mendigo, aquele cego que recupera a visão, ele parece ter uma atitude semelhante àquela mulher. Também um homem marginalizado, um cego. E aquele homem, quando ele chega para Jesus, Jesus faz uma pergunta, o que você quer que eu te faça? E ele então diz a Jesus que eu recupere a visão. E Jesus disse, a tua fé o curou. Evidentemente, o que curou aquele homem foi Jesus. Foi o poder e a graça de Jesus. Mas ele diz, a tua fé te curou. Porque o meio pelo qual nós alcançamos a graça de Deus é a oração, é o relacionamento com Ele. É um coração humilde, quebrantado, um coração de fé. E quando nós temos essa fé em alguém, e não apenas em algo que possa acontecer, mas fé em alguém, o Senhor Jesus diz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Quando nós vamos orar, nós podemos ser específicos com o Senhor. O que você quer que o Senhor te faça? E sempre lembrar que a nossa fé, que significa a confiança no Messias, no Rei, no Senhor e Salvador Jesus, é o meio pelo qual Deus nos deu, a habilidade que Deus nos deu para acessar a graça, acessar a pessoa dele, acessar a obra da cruz. E é por causa dele que nós somos curados e salvos. Não é porque a minha fé é uma habilidade que eu tenho, que eu consegui. Cuidado com esse tipo de oração. A nossa fé é simplesmente um meio, simplesmente entre aspas, um meio que Deus nos deu para acessarmos aquele que é o motivo da nossa salvação, da nossa cura, da nossa libertação e da nossa paz. Deus te deu um dia de oração e que Deus abençoe a tua comunhão com Ele através dessa pequena meditação. Graça e muita paz.